A matemática é a mais simples, a mais antiga e a mais perfeita de todas as ciências. Jacques Hadamard. Meu querido aluno, antes de mais nada, é um prazer tê-lo aí mais uma vez para mais um assunto nosso aqui da nossa matemática. O assunto de hoje é prisma. Vamos falar aí dos prismas. Acompanhe aqui e vamos olhar aqui. Primeiro caso aqui, você tem um plano qualquer, a gente já estudou, uma reta aqui qualquer também, passando pelo ponto B. Se eu pegar um pontozinho A dela e aqui nesse plano alfa daqui, olha o que está apoiado, um polígono qualquer, que nesse caso é um quadrilátero. Presta atenção, se eu traçar vários segmentos paralelos ao segmentozinho AB, o que vai ocorrer? Você vai formar um prisma. Quer ver um exemplo? Olha, aqui você tem vários segmentozinhos. E o que ocorre? Essa base e essa daqui, como eram segmentos, vão ter o quê? Início e fim. E todos serão paralelos e iguais. Meu aluno, guarda. As bases também serão o quê? Paralelas e iguais. Presta atenção. Daqui em diante, a gente vai estudar os elementos dele. Olha só, você tem V1, pode ser V2, V3, V4, quantos V você quiser. Esse V daqui vão ser o quê? Os vértices. Ao mesmo tempo, você vai ter essas arestas daqui. Como elas estão na lateral, vão ser chamadas de arestas laterais. E essas daqui, ó, essas arestas daqui, tanto embaixo como em cima, serão chamadas de ABzinho. Que ABzinho são esses? Arestas da base. Meu aluno, a distância entre esse plano aqui de cima e o plano da base daqui de baixo será o quê? Exatamente a altura. Analisa só o que ocorre. Como já comentado, H, altura AB, aresta da base AL, aresta lateral VN. O que é esse VN? São todos os vértices, V1, V2, V3, V4, V5, todos eles. E o que é FL? Lembra lá em Poliedros? As faces, só que esse FL daqui vão ser as faces o quê? Laterais do nosso prisma. Continuando, analisa aqui comigo agora. Classificação dos prismas. Você pode ter algumas classificações, como prisma reto. O que é prisma reto? É todo aquele cujas arestas laterais são o quê? Perpendiculares aos planos da base. E depois do prisma reto, olha, o prisma oblíquo. As arestas laterais são oblíquas em relação ao plano da base. Prosseguindo, prisma regular. O que seria um prisma regular? É todo, guarda isso. Para ser regular, ele tem que ser o quê? Reto. E então ele vai ser todo prisma reto, cuja a base vai ser o quê? Um polígono regular. Tanto a inferior como a superior. Valeu, meu querido? Olha o desenho deles aqui no quadro. Esse daqui é o exemplo de um prisma reto. Por quê? Porque a aresta lateral daqui, quando bate no plano da base, forma com ele um ângulo de 90 graus. Olha o outro. Quando o prisma é oblíquo, o que vai ter aqui? Um ângulozinho alfa. E esse alfa aqui pode ser 90? Não, porque é o ângulo que a aresta lateral forma com o plano da base. Tem que ser obrigatoriamente o quê? Diferente de 90. 1000, nota 1000. Continuando, depois do oblíquo, prisma regular. Como? Regular? Mas, Rodrigo, é reto. Claro, porque todo prisma regular tem que ser o quê? Reto. E a aresta da base vai ser exatamente o quê? Um polígono regular. Valeu, meu aluno. Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Olha agora o que eu vou falar. Vou falar de seção. Existem dois tipos de seção e você vai acompanhar comigo dessa maneira. Seção reta. O que é seção reta? É aquela seção que corta as arestas laterais, formando com elas um ângulo de quanto, hein? 90. E seção transversal. O que é seção transversal? É aquela que corta o prisma exatamente o que? Paralelo às bases. Sempre, Rodrigo, sempre. Analisa comigo. Olha aqui. Essa daqui é uma seção reta. Ela corta, formando aqui ângulos de quanto? 90 graus. Com quem? Com as arestas laterais. Isso é uma seção reta. Ah, o prisma reto oblíquo não tem problema. Vai formar sempre um ângulo de quanto com as arestas laterais? 90. Depois da seção reta, olha a próxima, seção transversal. Lembra que eu tinha falado para você? É aquela que é exatamente o quê? Paralela às bases. Valeu ou não valeu, meu aluno? E depois das seções, o que nós vamos ter? As fórmulas. Que fórmulas seriam essas? Analisa comigo. Primeiro caso, área total. Independente de quem seja o nosso prisma, meu aluno, você vai guardar para mim. A área total sempre será o quê? Quantas bases ele tem mesmo?
Duas, show. Duas, a superior e a inferior. Então será 2 vezes a área da base mais o que? A área lateral. Isso é a área total de qualquer prisma. Além da área lateral, da área da base, para chegar à área total, tem uma coisa importantíssima. O quê? O volume. Olha para cá, analisa comigo. Quem é o volume? Volume é SB vezes H, onde H é exatamente o que dele? A altura. Sabe? Fico te perguntando. Pega todas as folhas aí do teu caderno agora. Pegou? Pensa comigo, se eu destacasse todas do teu amiguinho, se tiver a mesma coisa, o fichário, desde que sejam iguais, pega todas, bota uma em cima da outra. Vai formar uma pilha, não vai? Pensa, essa pilha eu vou botando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Curiosidade, qual o volume dessa pilha? Perdão, primeira coisa, é um prisma? É. Por quê? Porque as bases são paralelas e iguais. Guarda, prisma, as bases seriam paralelas e iguais. Nesse momento, meu aluno, olha o que eu te pergunto. Pega esse volume daí. Do quê? Esse prisma. Como é que você ia calcular? Ah, já sei. Como? Diga para mim. A folha de baixo vezes a quantidade. Como, Rodrigo? Não entendi. Entendeu? Sim. É isso mesmo. O papel de baixo vezes a quantidade. Só que existe essa fórmula, papel de baixo vezes a quantidade? Jamais. Qual seria a melhor maneira, em vez de papel de baixo vezes a quantidade? Vai. É isso mesmo que você está pensando. No lugar de papel de baixo, vai ser exatamente a área da base. E quanto maior a quantidade de folhas, maior o quê? A altura. Logo, independente de quem seja o prisma, reto ou joga as folhas para o lado, oblíquo, sempre o seu volume vai ser a área da base vezes o quê? Altura. Valeu? Continuando, vem comigo. Depois disso, você vai pegar um caso particular de prisma. Qual é o caso particular que eu quero te citar? O cubo, lembra? Era um hexaedro regular. Mas vamos defini-lo de outra maneira. Quer ver? Olha só. É um prisma, agora na matéria usada. É um prisma quadrangular, o quê? Regular. Quadrangular regular. A base é um quadrilátero qualquer? Jamais. É um quadrado. Show. Quadrangular regular. Com todas o quê? Cuidado, muita atenção agora. Com todas as arestas o quê? Iguais. Olha a figura. Quando eu chego aqui e te mostro um cubo, isso aqui, a base, é um quadrado, mas se todas as arestas são iguais, se aqui eu chamei de azinho, aqui é azinho e aqui é azinho, as 3 dimensões valem quanto, hein? Azinho. E se as 3 dimensões valem azinho, você vai começar a olhar para a figura e ter um monte de relações. Como? Isso aqui é a diagonal do cubo, a diagonal da base. Mas como a base era um quadrado, lembra? Lá em quadriláteros, quando eu falava de quadrado, teorema de Pitágoras, todas aquelas relações, qual era a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Como o lado dele é A, quanto vai ser isso aqui? A raiz de 2. Ao mesmo tempo, isso aqui é outra aresta, era ou não era? Olha a brincadeira que eu vou fazer com você agora. Analisa aqui comigo. Área total do cubo. Meu querido, quanto que era a área de um quadrado? A ao quadrado. Mas no cubo, eu só tenho uma face? Não. Olha só. Se você analisar bem, era um hexaedro, não era? E o hexaedro, 6 faces, cada uma A ao quadrado. Não tem erro, não tem para onde correr. Qual vai ser a área total? 6A ao quadrado. Show de bola. Continuando. Depois da área total vem o volume. Independente de, é prisma, volume. A área da base vezes a altura. Mas a área da base você já tem A ao quadrado. E a altura é o quê? A e A ao quadrado vezes A vira exatamente A ao cubo. Vamos partir para outro segmentozinho. A diagonal. Ah, Rodrigo, diagonal? A raiz de 3. Por quê? Lembra só uma coisinha. A diagonal lá é espacial. Olha a demonstração. Diagonal, cálculo dela. Pego aqui e vejo. Essa era a diagonal. Aqui era a aresta. Essa é Dzinho. O que é Dzinho? Diagonal da base. Mas, poxa, a diagonal da base, como é um quadrado, é A raiz de 2. Se eu vir aqui e destacar isso do lado de cá, olha o que vai ocorrer. Me ajuda aqui na fórmula. Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado mais o quê? O Azinho ao quadrado. Só que Dzinho eu já tinha. A raiz de 2. Substituindo, você passa a ter Dzão ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vira 2. E aí? E aí você vai ter a seguinte relação. 2A2 mais A2 vira o quê? 3A2. O quadrado do Dzão passa para lá como raiz. Quando passa, olha a relação final. Dzão é igual a raiz de 3. Meu aluno,
Maravilha. Vamos agora para outra relaçãozinha, para um paralelepípedo. Quer ver? No paralelepípedo retângulo, o que ocorre no paralelepípedo retângulo? Ele é um prisma reto, cujas bases são o quê? Retângulos. Se ele é reto, as arestas laterais batem no plano da base, formando um ângulo de quanto mesmo? Show, 90 graus. Continua. Olha a figura. Aqui está um prisma reto. Ah, mas parece um cubo, não tem problema. O detalhe que diferencia é que essa aresta aqui eu estou chamando de quê? A. Essa aresta aqui de quê? B. E essa daqui de quê? C. Logo, elas são iguais? São diferentes, tem 3 dimensões diferentes. De novo, Dzão. E daqui em diante, olha a primeira relação que a gente encontra. Vai, área total. Quantas vezes você vai ter? Está olhando para a tua sala? Vamos supor que a sua sala fosse um paralelepípedo. Está olhando para ela? Por exemplo, olha para onde está o quadro. Vai ter uma parede. Só vai ter uma parede igual a essa? Exato. Qual é a outra igual a essa? Lá no fundo. É ou não é? Agora, está vendo uma parede do seu lado? Aí, do seu lado esquerdo, em relação a ela, vai ter outra? Vai, não vai? Qual? A de lá, do seu lado direito. Então, por favor, eu quero a sua ajuda. Você vai ter uma na frente, uma atrás, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E eu te pergunto, acabou? Você tem o chão e o teto. Faz uma brincadeira para mim, rápida, bem rápida. Se eu tenho 3 dimensões, uma A, B e C. Em relação à base, AB. Em relação a uma parede, AC. Em relação a outra parede, BC. Só que cada face dessa aparece uma vez? Aparece 2. Ou seja, qual é a área total? 2 vezes AB mais AC mais BC. Show de bola. Depois da área total, vamos para o volume. Olha, o volume é dado por ABC. Não entendi. Por que ABC? Vou te explicar. Independente do prisma. Qual é a fórmula de volume? Área da base vezes a altura. Ah, mas Rodrigo, eu não sei quem é a dimensão da base. Não importa. Pega aí, pega uma caixinha qualquer aí de formato como paralelepípedo. A base dela, uma posição vai ser AB, na outra vai ser BC. Não interessa. São quantas dimensões? 3. Se for AB, área da base, AB vezes o quê? C. Ah, se for BC, vai ser BC vezes quem? A. E por acaso, ABC é igual a BCA? Então guarda isso para mim do fundo do coração. Independente de quem seja o seu prisma, e se ele for um paralelepípedo retângulo, sempre, meu aluno, sempre, o volume vai ser o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Continuando agora. Olha, a diagonal é uma fórmulazinha um pouquinho mais complicada, mas você vai usar o mesmo processo parecido com a outra. Quer ver a demonstração? Dzinho, diagonal da base. Azinho, Bzinho, Czinho. Como a gente comentou, eu quero achar essa diagonal daqui. Só guarda uma coisa para mim, só guarda uma coisa para mim. Isso aqui é um retângulo. Se aqui é Azinho, daqui aqui é Bzinho, daqui aqui também vai ser o quê? Bzinho. Posso usar pitch nesse triângulozinho da base? Posso. Vai dar Dzinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Vê se não é essa relação exatamente encontrada. Dzinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Só que, olha o próximo passo que eu vou tomar agora. Eu vou pegar aquele triângulo maior, onde eu tinha Dzinho, e a aresta daqui era quem? Czinho, aquela terceira dimensão, e Dzão. Posso usar pitch pela segunda vez? Devo, não posso não, devo. E quando eu uso, fica Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado, mais o quê? Czinho ao quadrado. Para. Quem era Dzinho ao quadrado? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Meu aluno, o quadrado do Dzão passa para o outro lado em forma de raiz. Muita atenção agora. Não cometa um erro fatal. Quando você tem do outro lado Dzão igual a raiz de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, Rodrigo, corta, tira tudo da raiz. A mais B mais C. Não. Erro fatal. Jamais. Você só poderia tirar da raiz se ali fosse o quê? A ao quadrado, isso, vezes B ao quadrado, vezes C ao quadrado. Nota 1000. Como é soma, pode? Não pode. Essa é a fórmula da diagonal. Valeu ou não valeu, meu aluno? Maneiro, hein? É só isso? Vamos partir agora para os exercícios. Vem comigo. 2 blocos de alumínio. Em forma de quê? Em forma de cubo, com arestas medindo quanto? 10 centímetros e 6 centímetros.